Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Bom, dando continuidade à nossa conversa da última gravação, nós estamos tentando entender e explorar um pouco mais o que diz respeito à nossa condição emocional, né, e a maneira que as emoções se manifestam em nós. E o foco dessa série de discussões é exatamente tentar se ver livre desses comportamentos destrutivos. Isso, né? Perfeito. Que são originários dessas emoções. Para tanto, a primeira discussão foi uma discussão introdutória. O processo completo, ele é formado em 5 etapas, né? Nós até, inclusive, conversamos que é um estudo bastante prático, porque você começa a perceber dentro de você aquilo que nós estamos falando. E nesse primeiro instante, nesse momento atual, nós vamos falar das 2 primeiras etapas, que elas trabalham basicamente juntas, né? Não é mistério para ninguém, nós já tínhamos falado sobre as nossas condições anteriores, o gatilho e a condição posterior, que é a emoção resultante desse gatilho, né? A experiência. Então, nós vamos falar, que é o estado emocional, né? Nós vamos falar basicamente hoje em cima da nossa condição anterior, o que é essa condição anterior, e falar um pouco também sobre esse gatilho. Perfeito. Então, só lembrando que essa metodologia, que ela é bastante científica, né? Sim. Estudada cientificamente pelo Dr. Wallace, Alan Wallace, né? É interessante a vida desse senhor, porque, aliás, ele e o Dalai Lama na época se juntaram, enfim, e provocaram todo esse início desse estudo. Mas o interesse do Dr. Wallace surgiu da seguinte forma: ele perdeu a mãe dele muito jovem, né, com 13, 14 anos. A mãe dele, ela tinha transtornos esquizofrênicos, alguma coisa semelhante, né? E na época, doentes mentais eram internados, né? Assim, estou falando 1960, por aí. Existiam os internatos, né? E a mãe dele ficou um longo tempo internada, sendo tratada com drogas, choques e tal. E até que chegou um ponto em que ela parecia normal, né? E a avaliação dos médicos estava tudo normal, ela estava bem, equilibrada, e deram alta, né? Ele tinha uns 14 anos. Deram alta, a vida normal, voltou para casa, e depois de 2 ou 3 semanas ela se suicida, né? E isso impactou profundamente ele, porque ele falou: como não apareceu nenhum sinal? Como que ela driblou e os médicos não captaram nenhum sinal de que ela estaria à beira de um suicídio, né?
E isso motivou toda a vida dele estudando as emoções, e depois dele profundamente estudar esse processo que estamos falando, ele fala, a emoção é um processo de 5 etapas, né? E aí ele se dedica a estudar e chega a estudos avançadíssimos, né? Do tipo, ele reconhece para cada emoção alterações faciais do ser humano. Ele tem livros inteiros sobre isso. É um tratado, olha, fantástico, né? Onde chega a inteligência humana de capturar detalhes de fisionomia muscular, né? De ver músculos no rosto ligado a cada emoção nossa, né? E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas enfim, você falou bem, ele coloca então a emoção é um processo de 5 etapas. E o interessante é o seguinte, que esse processo não dura metade de um segundo. Exatamente. É algo de 30 milissegundos. Então, assim, nós estamos falando de um universo, né, que toma conta da gente em um espaço de tempo... Nossa, muito pequeno. Muito pequeno, né? E assim, então, só para a gente ver o nome dessas 5 etapas, e depois a gente vai focar na 1 e 2, mas a primeira etapa é o pré-episódio, né? Que é o estado anímico, emocional, antes do evento, né? Então, o pré-episódio. A etapa 2 é a avaliação automática. É quando acontece o fato externo a você, o que acontece em você, né? Que seria a avaliação automática. A etapa 3 é a experiência emocional, né? Com essa avaliação automática, isso gera uma experiência emocional, que é a etapa 3. A experiência emocional te leva a gerar um comportamento, que pode ser destrutivo ou construtivo. Sim. E depois do comportamento, né, que vem a etapa 5, que seria o pós-episódio. Volta ao ponto 1 do processo, né? Só que você está em um outro ponto basal de teu estado emocional, né? Tem uma coisa uma observação que eu gostaria de fazer, é que quando nós falamos assim que esse evento demora meio segundo, nem isso às vezes, eu acredito que a gente não, sem nenhuma ingenuidade a gente fala isso, né? Por quê? Porque a gente sabe também que as relações de tempo, elas se dilatam e se contraem. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, à medida que você vai focando o olhar sobre determinado evento, o tempo tem a tendência de se dilatar. É um exemplo que eu uso. Você pode, por exemplo, saindo do metrô, um batedor de carteira vem e leva a sua carteira. Eu estou olhando aqui de cima, eu vou ver o fato e vou falar, puxa, que chato. Você vai sentar aqui e vai me contar uma história durante 40 minutos sobre aquele evento, descrevendo passo a passo o que aconteceu, o que não aconteceu. Como você estava muito próximo ao evento, houve uma distorção de tempo. E você consegue viver aquele tempo numa intensidade muito maior do que eu que estou olhando de fora sem envolvimento emocional. E às vezes 30 milissegundos parecem uma eternidade. Parecem uma eternidade. Então, são eventos que são disparados muito rapidamente, mas à medida que vamos estando, o estado de presença e a observação vai fazendo com que esse espaço se dilate e você consiga de fato intervir em cada uma das etapas, né? Porque senão seria uma nova programação somente, não é isso, né? Perfeito. A gente está fazendo algo além disso. Então, veja, é interessante que dentro dessas 5 etapas, todos os autores que estão trabalhando na questão de emoções concordam num ponto, né? Você, o ser humano, não controla a emoção, ok? Existe uma frase famosa que eu trouxe aqui, porque também me impactou muito, né? Ele fala assim, você não controla o que sente, mas podemos controlar o que você faz com o que sente, ok? Então, assim, e a gente vai, ao longo que percorramos em 2 ou 3 gravações, percorramos esse processo, a gente vai dar algumas dicas, né, de como você romper, né, esse circuito de comportamentos repetitivos, né, seja de ira, seja do que seja, né? A emoção, então, nós não vamos dominá-la,
e nem vamos tentar dominá-la porque isso vai fazer mal, né? Vai fazer mal à saúde. Exato. O grande ponto é o estudo deste processo é para ver como eu transformo comportamentos destrutivos em comportamentos construtivos com a mesma emoção. Com a mesma emoção, exatamente. Este que é o grande foco, Exatamente. correto? Perfeito. Exatamente. Então assim, etapa 1, né, que seria pré-condição ao fato. Em que estado emocional eu estou? Por exemplo, se você acabou de receber a notícia que ganhou um prêmio de loteria de 3 milhões de reais. E vem um cara, aquilo que você falou, saindo do metrô, te rouba a carteira. Sim. Você vai dar risada. Agora, se você está com um monte de dívidas a pagar, e está com 100 reais na carteira, que era para pagar uma dívida, e o cara te rouba a carteira, teu comportamento vai ser totalmente diferente. Sim. Então, o estado anterior, né, ao evento que gera a emoção é muito importante. Que no fundo é um estado de equilíbrio, né? Exatamente. Quanto mais próximo do equilíbrio, mais fácil você lida com as emoções. Perfeitamente. E aí que vem toda essa questão do estado de coerência, de você se manter em estado de coerência. Por que meditar? Para você manter teu campo energético equilibrado, para você poder fazer frente à vida estressante que temos. Porque sair na rua, hoje em dia, é uma experiência emocional. No fundo é o vigiar e orar, né? Exatamente. Antes que aconteça algo, né? Porque a hora que a coisa acontece... Então, veja, a responsabilidade, como contribuir com o meio ambiente. Eu tenho uma responsabilidade de estar bem, de estar equilibrado para poder gerenciar o que virá. Perfeito. Né? Então, esta é a importância, né, de você dizer assim, a etapa 1, que é a condição anterior ao fato, eu tenho uma responsabilidade social de estar bem. E não simplesmente deixar que o estresse tome conta, que a doença tome conta, que minha raiva tome conta e eu fico enraivecido o dia inteiro, etc. É claro que essa condição anterior ela está baseada em elementos como maturidade, como, né, clareza de visão em cima do fato em si. Tem uma série de condições que a gente vai amealhando ao longo da vida, né? Não tem a menor dúvida. E nós estamos, obviamente, olhando sobre um foco de seres humanos que está buscando a expansão de consciência. Sim. E por isso que chamamos a questão da responsabilidade de você se cuidar e estar bem equilibrado. Porque a vida vai te colocar provas, a todo instante. Agora, obviamente, a pessoa totalmente inconsciente, que leva uma vida ao acaso, ela deixa fluir suas emoções e seus comportamentos sem cuidado nenhum, né? E fica esparramando, obviamente, né, suas iras e suas energias negativas por tudo quanto é lado. Sim. Nós estamos falando para pessoas que efetivamente querem e buscam um amanhã melhor para elas e para a sociedade, né? Então, esta é a importância da etapa 1 da condição anterior. Ok? A etapa 2, que é justamente onde acontece as coisas, né, é formado de 3 elementos. O evento em si, externo, seria o cara que roubou a tua carteira, né? A base de dados, as memórias que você tem e o estado anterior ao evento. Estes 3 elementos vão resultar em um quarto chamado gatilho. E aqui vem uma muito importante, porque a gente sempre pensa de que o gatilho foi o cara que te roubou a carteira, que seria o evento. Sim. E não é. Não é. Né? O evento é um fenômeno. O estado emocional que eu estava, outro fenômeno. E minhas memórias conscientes ou inconscientes, né? Porque na hora que acontece o evento e eu tenho na minha memória contas a pagar, tenho na minha memória dificuldades financeiras,
tem uma base de dados de dificuldade de vida, né? Obviamente minha reação, mesmo que eu esteja equilibrado, minha reação, esse gatilho vai ser formado do roubo, da minha memória de dificuldade, de contas a pagar, e o estado de equilíbrio que eu estava vai entrar com um peso mínimo. Mínimo. Praticamente não vai influenciar esses outros dois vetores que são muito fortes. Meu gatilho vai ser violento. É interessante isso que você falou, porque isso a gente pode citar uma dezena de exemplos diferentes. E é comum a gente observar isso sempre quando a coisa é excessiva, né? Mas acho que as pessoas acabam marcando mais. E é como quem nunca viu uma reação emocional excessiva a um evento que é basicamente corriqueiro. Exatamente. A pessoa ela tem aquela, ela abre o leque, né? Ela esparrama tudo que ela tem para fora e aí você fala, caramba, mas e mesmo você compartilhando daquele momento e compartilhando daquela emoção. Porque quando a gente está de fora, é fácil você avaliar alguém que esteja passando por uma situação difícil. Mas se é uma situação difícil, por exemplo, no seio familiar... Desculpa, fácil é julgar. Julgar, exatamente. Avaliar é difícil. É verdade, tem razão. É verdade. Avaliar é muito complicado, é verdade. Quando acontece, por exemplo, no seio familiar, em que teoricamente todos estão envolvidos com aquela pessoa, tem pessoas da família que têm uma reação que é uma coisa carnavalesca. E outras são mais contidas. Não há certo ou errado aí, né? O que a gente está tentando entender é de onde vem, por que essa pessoa tem uma reação carnavalesca, né? E a outra pessoa não. De onde vem aquela reação carnavalesca? Então, o que você está falando no fundo é que existe alguma base de informação dentro daquela pessoa que desencadeia aquele quadro. Sem dúvida. Então, podemos dizer o seguinte, que o gatilho, né, que é o resultante da etapa 1 e 2, o gatilho é o resultante. Ele terá maior ou menor intensidade dependendo do peso de cada elemento que compõe o gatilho. Então, o evento, de novo, a memória e a condição anterior. Se eu estou numa condição anterior irritada e sou roubado, né, e tenho a memória de dificuldade, eu vou ter um mix de pesos tão forte que meu gatilho vai ser violento. Agora, se eu acabei de ganhar a loteria, o cara me rouba, já não tenho mais a memória de dificuldade porque acabei de ganhar a loteria, meu gatilho será suave. E tem uma coisa também que eu acho que é o outro lado, eu acho que isso é importante falar. O fato de você reagir com certa tranquilidade em situações difíceis não significa apatia. Não, claro, né? que não. Não significa que você esteja blasé para aquilo, quer dizer, tanto faz, ou eu não vou me envolver. Não, não é isso. Existe um envolvimento profundo, talvez muito mais profundo do que quem berra. Sem dúvida. E veja, nós ainda nem chegamos no comportamento. Sim, né? Exato. Mas o importante é entender que o gatilho tem intensidades diferentes dependendo do peso de cada elemento que o compõe. Perfeito. Este aqui é o importante, porque a intensidade do gatilho é que vai movimentar toda uma condição neural, física, que vai dar origem a um vazamento explosivo de comportamento. Correto? Então, entender que o gatilho pode ser violento por um evento mínimo, entender que o gatilho pode ser mínimo por um evento violento, é interessante. Ou seja, o gatilho tem pesos, cada elemento tem peso diferente para compor o gatilho. E esta que é a dificuldade da pessoa de fora olhar, né, uma pessoa se comportando e não tem noção de como se compõe este processo e das memórias e do momento que esse ser humano está vivendo e julga. Julga com quê? Com suas memórias. E, obviamente, minimiza o fato. Eu vou te falar, veja, eu queria colocar o seguinte. Eu tenho uma experiência muito interessante, que acho que até no passado eu te contei. Anos atrás, estava com a família em Noronha, né? E fizemos um passeio de barco. Aliás, antes disso, na hora que você desembarca em Noronha, no aeroporto, tem várias placas, né? E uma delas falava o seguinte: cuidado com suas emoções, alguma coisa assim.
Por quê? Porque há paisagens tão belas que você perde o controle. Isso pode ser um risco. Bom, fizemos um passeio de barco até a ponta da ilha e na volta iria parar numa enseada para pular ao mar, tomar banho. Na volta, voltando, o barco mal parou nessa enseada e um garoto de 10, 12 anos, o barco não tinha nem parado, esse garoto já se pulou na água, naquela ansiedade toda. Porém, o fato foi o seguinte, que na hora que ele caiu na água, um segundo depois, ele começa a gritar, feito um desesperado. Imagina você, o barco inteiro paralisou, porque, pô... Pode ser qualquer coisa. Baseado no imaginário popular, claro. Né? E todos nós paralisamos. Né? E aí, quando recapacitamos, porque houve um segundo de paralisação para entender o que estava acontecendo, e daí, na hora que você retoma teu estado de consciência, percebe que o garoto estava histericamente chamando o pai. Né? E eu vim entender o fenômeno que estava se passando quando eu entrei na água. Né? Porque quando eu entrei na água, coloquei o snorkel e olhei para o fundo, né? A paisagem era estonteante de bela. Era 40 metros de profundidade, uma água absolutamente cristalina, com o sol entrando na água, iluminando até o fundo, areia branca, rochas pretas, milhões de peixes de todos os tamanhos, cores, raias no fundo, que você é uma emoção, você observando o belo da criação tão profunda. Se eu analisar na minha vida, eu tive esse tipo de reação 2 ou 3 vezes só. De apreciar uma paisagem tão bela que te paralisa. Né? Uma vez foi um pôr de sol a 5.000 metros de altitude e essa vez em Noronha que aconteceu isso. Mas isso te mostra o seguinte, estava de férias em Noronha, tranquilo, né? Acontece um primeiro fato que te gera um estresse, porque você não sabe o que está acontecendo, aí você volta, mas não volta ao estado inicial, você já fica um pouco estressado, daí você entra na água, né? Qual é o evento? Olhar essa paisagem. Né? E olhar essa paisagem te arremete a memórias do belo da criação. E isso te paralisa. O gatilho, ele foi uma sensação tão prazerosa que provocou nas etapas 3 e 4 uma paralisação de contemplação. Que é o outro lado de uma emoção, não é uma emoção negativa, é uma emoção positiva, que também provoca um efeito relaxante no teu corpo. Né? Então, veja a importância do gatilho. Aí, deixa eu dar um outro lado. Né? Por exemplo, uma historinha eu vou criar. O camarada foi criado numa fazenda e das pessoas que moravam ali naquela região tinha o hábito de sempre, quando as crianças iam comer, ele roubava a comida desse garoto, roubava, e o garoto sentiu uma necessidade, uma carestia muito grande ao longo da vida, que foi alimentando nele uma certa animosidade com quem tirasse algo dele, mesmo que ele não tivesse ciência disso. E ele está saindo do metrô, exatamente naquele dia ele ganhou o prêmio, e ele fala, agora eu vou, né, de fato desfrutar a minha vida, vem alguém e tira essa carteira dele. Então, o fato, que é o evento da retirada da carteira, não é a retirada da carteira em si. É que a retirada da carteira, ela acessa uma base de dados que ele já vem transportando, que faz com que ele se lembre da infância dele, sendo retirado o alimento dele, e acaba sendo gatilho para uma explosão emocional violentíssima para cima do cara. É porque retirar algo de alguém é violentar, né? É violentar, claro. É violentar, é não pedir licença, não tem concordância, é você arrancar um pedaço. Literalmente, é o outro lado, né? É o outro lado. Da bela Toscana aí. Mas veja, por que a gente está insistindo tanto que a etapa 2
1 e 2 junto, né, é fundamental para você entender as emoções. E aí eu provoco a audiência a fazer exercícios, escrever. Escreva, porque durante o nosso dia tem milhões de eventos emocionais. Nós vivemos sentindo emoções, Claro. desde a mais mínima até, obviamente, emoções mais fortes e marcantes, né? Mas assim que ocorre um fato, o que eu peço assim, escreve. Como você estava antes do evento acontecer. Escreve. Estava calmo, estava tranquilo, não, estava um pouco nervoso, tinha recebido um telefonema, né? Recebi uma bronca do meu chefe, então não estava legal, né? Não tinha dormido bem, estava com dor de barriga, enfim. Descreve. Estava deste jeito. Vá para a etapa 2. Etapa 2 composto primeiro lá em cima, evento. O que aconteceu? Sem julgar, simplesmente descreve o fato exatamente como aconteceu. Eu vim e o cara me deu uma fechada no trânsito. Estava na rua tal e o sujeito entrou na minha frente com 1 metro, com meio metro de distância entre um carro e outro. Sem julgamento. Simplesmente o fato. Tá? Muito bem. Memórias. Né? O fato é de alto risco. Isso que eu tenho na memória. Poderia ter batido o carro. Sim. Né? Aí você olha os 3 elementos. Estava chateado. O cara me fechou. Alto risco. Um gatilho médio de ira. Ok? Daí nós vamos depois analisar para frente o que aconteceu. Mas entender o gatilho, se ele é intenso, se é médio, se é de baixa intensidade, é fundamental para depois a gente analisar a etapa 3 e 4. Então, é um exercício interessantíssimo, mas escreve. Anda com um caderninho, uma caneta, porque assim que acontece, para 3 segundos e escreve. Ajuda muito. Ajuda muito, porque gatilho, entender o gatilho é a base para entender e para buscar soluções lá na frente. E vamos chegar nelas. Vamos chegar, porque, como falei, nós vamos ver na etapa 3 que a emoção ela vai tomar conta e a gente vai ver por que toma conta e simplesmente você não lute contra ela. Deixa ela se manifestar. A solução é outra. A solução está entre a etapa 3 e 4. E aí que está o ponto que nós estamos buscando. Vamos chegar. Vamos chegar assim.